Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Silvia, iniciando hoje mais uma aula de anatomia e hoje a gente vai aprender o quê? Sistema urinário, tá? Sistema urinário, gente, ele é um sistema complexo, mas não é difícil de entender, tá? Vocês vão ver, ele talvez seja o mais simples de compreensão. Eu digo no complexo na forma de funcionamento, porque ele tem diversos componentes, né? Embora ele tenha elementos principais. Vocês vão entender o que eu tô dizendo, tá? Ó, o sistema urinário, lê comigo aqui, tá? Compreende os órgãos responsáveis pela formação da urina. Sim, é verídico, né? Ele forma urina, tá? Só que a gente não pode falar que ele é um sistema exclusivamente excretor, porque ele não é, tá? A gente excreta também de outras formas, por exemplo, pela respiração, pela transpiração, pela lágrima. Então, assim, a gente tem outros meios de excreção, né? O sistema urinário aqui em si, né, ele é composto por dois rins, dois ureteres, né, a bexiga e a uretra, que aqui não está aparecendo. Então, assim, ele é um sistema basicamente simples. Entretanto, ele não só faz a excreção, ele faz um monte de outras funções. Então, se eu chamar ele de sistema excretor, apenas eu estou sendo injusta com o sistema, tá? Seus órgãos uropoéticos não só produzem a urina, como também apresentam a capacidade de armazená-la por um tempo. Sim, é verídico, né? Na bexiga urinária, que está aqui embaixo, a gente apresenta uma capacidade de armazenamento da urina, né? Graças a Deus, porque senão a gente sairia aí andando e urinando, né? A urina em si apresenta diversos elementos não mais úteis ao corpo. Sim, né? O que está aqui dentro, o filtrado que está aqui dentro, ele apresenta elementos que não precisam mais ser mantidos no meu corpo. Então, na verdade, eu tenho que excretá-los, eu tenho que tirar eles do meu corpo. Diversos elementos são reduções, por exemplo, de elementos químicos que não precisam mais, né, formar outros compostos, às vezes até compostos tóxicos que meu corpo ele não consegue trabalhar, então ele tem que eliminar, tá? As funções aqui do rim, né? O rim ele tem diversas funções: regulação da composição iônica, então os eletrólitos que vai ter no sangue ou não, sódio, potássio, ureia, glicose e assim por diante, tá? Manutenção da osmolaridade do sangue é a fluidez dele, né? Se ele tá mais fluido ou não. Regulação do volume do sangue, se eu trabalho com um sangue com maior fluido ou menos fluido, tá? Regulação da pressão arterial, a gente vai ver aí num sistema que tem dentro do rim, que ele faz o controle da pressão arterial. Regulação do pH do sangue, sim, o meu sangue ele não pode estar nem muito ácido, nem muito alcalino, senão eu entro em acidose ou alcalose metabólica. E isso, gente, não é favorável ao meu organismo, porque ele sai, né, da homeostase, ele perde o equilíbrio, e isso é prejudicial, assim, integralmente a uma pessoa. Quem tem muita variação de pH do sangue são pessoas diabéticas, ok? Liberação hormonal, sim, o rim trabalha com hormônio, tá? Regulação do nível da glicose do sangue, ó, pasmem, né? Sim, ele também trabalha com a quantidade de glicose aqui. E excreção de resíduos, né, e substâncias estranhas. Então, o rim, ele tem diversas funções, não apenas excretar, certo? Divisão do aparelho urinário, vamos olhar aqui, olha que bonitinha a figurinha, né? O rim, ele pode ser dividido em órgãos secretores que produzem a urina, né? Então, os rins produzem, aqui a gente tem os néfrons dentro dele que a gente vai ver, e os órgãos excretores, que são as passagens, né, por onde processa-se a drenagem do filtrado, da urina em si. Então, que são os ureteres, a bexiga e a uretra, que é esse cabinho que tá aqui embaixo, tá? Compõe o sistema urinário: dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Tem gente que nasce com rim, gente, tá? Às vezes a pessoa ela tem, né, todo o arcabouço, por exemplo, tem toda a uretra, bexiga e uretra, mas ureter, bexiga e uretra, mas não tem um rim, nasceu sem um rim, ou o rim nasceu atrofiado. Então, isso também é importante a gente aprender. Vamos conhecer um pouquinho mais dos rins. Aqui eu tenho um rim in natura, ele tem um formato de feijão, né? A localização dele, ó, por isso que é importante se manter, né, as costelas flutuantes, né? Porque ele faz a proteção dentro do arcabouço ósseo. O rim ele fica protegido e tem gente que vai lá e retira, né, as costelas flutuantes, tá bom? Vamos ler, ó. Os rins são órgãos dispostos em pares. Sim, eu tenho
2, né? O direito, gente, ele sempre vai ser um pouquinho, meu Deus, o direito, ele é um pouquinho maior, é isso mesmo. Ele é um pouquinho, mais elevado, tô tentando, achar a palavra. Mais elevado do que o esquerdo, tá? Um rim de cada lado da coluna vertebral apresenta a forma de um grão de feijão. Sim, se você não olhasse isso daqui direito, você ia pensar que era um feijão, né? A cor é vermelha, mas não é viva, tá vendo que é um vermelho escuro, né? Estão localizados logo acima da cintura, então entre a 11ª e 12ª costela, né? Entre o peritônio, que é uma cobertura que pega todo o nosso abdômen, a gente vai ver, e a parede posterior do abdômen mede de 10 a 12 centímetros, tá? De 10 a 12 centímetros. Por favor, gravem isso. A configuração externa do rim, então o formato externo dele, né? Ele tem duas faces, ele tem a face da frente, então a anterior e a posterior a de trás. Ambas são lisas, tá? Entretanto, a parte anterior dele, ela é mais abaulada, ela tem uma cavidade mais aprofundada do que a parte posterior, que chega a ser mais reta, mais planinha, tá? As bordas é medial e côncava, né? A gente vai ver aqui, ó, a borda medial e côncava, que é essa daqui, ó, né? Ela tem uma entrada, então ela é medial porque ela vai para dentro do corpo, né? Então, o rim ele tá desse lado e ele vai para dentro do corpo. E a parte lateral que é convexa, que ela é mais retinha, tá? As extremidades superior trabalha com a glândula suprarrenal e a inferior a nível de L3 lombar, né? Lembra lá, meu processo lombar de vértebra lombar 3. Eu vou mostrar um desenho aqui para vocês que fica mais fácil. Ó, então, glândula suprarrenal, né? Aqui a gente falou que a glândula suprarrenal ela fica na parte superior, então voltando, suprarrenal, parte superior, né? E a parte inferior, que a gente denominou que fica a nível de L3. Aqui, ó, nesse desenho, talvez até dê para a gente entender. É que os processos, lembra que a minha última costela, eu não lembro se eu trabalhei isso com vocês, por isso que eu tô falando, a minha última costela, ela tá a nível de T12, né? Então, T12, L1, L2, L3. Então, o rim, ele terminaria aqui no processo das L's, né? L3, tá? Extremidade superior, margem lateral, né? Extremidade inferior, ureter, cada componente desse a gente vai ver, tá? Tem aqui a cápsula fibrosa do rim, que dá essa coloração, esse espelhado ao rim, né? Quando a gente olha aqui, ó, ele tem um espelhado, ele brilha, né? Isso decorrente da cápsula fibrosa, tá bom? Glândulas suprarrenais, que são importantíssimas, secretam hormônios e aqui fazem a regulação de muita coisa, né? A veia cava inferior, que vocês já viram, né? E a artéria aorta também. E o restante dos componentes a gente vai aprender. O hilo, gente, que é essa parte aqui, ó, que é convexa, né? O hilo, ele é onde sai os grandes ramos do rim. Então, vai sair de lá artéria renal, veia renal, pelve renal, tá? Então, ele sai. Então, ele é em formato de C e sai de dentro dele os grandes ramos, os grandes vasos, tá bom? Vista interna do rim, né? Então, aqui a gente tem diversos componentes. Vamos começar pela cápsula renal, que é a parte de fora, né, do rim, que mantém o rim isolado de outros elementos. É feita por um tecido fibroso, né, que recobre a superfície externa do rim, dando-lhe um aspecto brilhante, que nem eu comentei lá atrás. Segundo componente, o córtex, né, que é esse daqui, ó, mais que vem adjacente aqui à cápsula renal, né? Próxima à cápsula renal. É a unidade funcional do rim, é basicamente ali onde ocorre a formação da urina, porque é nesse local aqui, ó, né, que estão localizados os néfrons, que são as unidades funcionais que formam a urina, tá? Cada rim possui mais de 1 milhão de néfron. Então, assim, para você ter uma falência renal, você tem que falir mais de 1 milhão de néfron, tá? A coluna renal é o que separa
né, as pirâmides são essa daqui em forma de leque. Então, aqui eu tenho as colunas renais, que são continuação, né, do córtex. É a porção do córtex renal que fica entre as duas pirâmides, então ele faz a separação. As pirâmides renais, galera, são essas daqui em forma de leque, né? Elas se apresentam em forma de cone, então elas estão abertas ao córtex, né? O que que elas fazem? É um agrupamento de ductos que recolhem a urina que foi formada lá no néfron. Então, quando tem a filtração renal, é como se fosse meu Deus, esqueci o nome agora, peraí, um funil, tá? Que vai coletando a urina que está sendo formada. A papila renal, vamos achar a papila renal aqui, peraí, aqui, ó. A papila renal, né, que é essa daqui, ó, antes de chegar no cálice maior e cálice menor. A papila renal, gente, ela é a saliência formada pelas vértices, né, que vai se juntando às pirâmides renais, né, e produz a medulipina. A medulipina, ela é um hormônio que atua sobre a dilatação dos pequenos capilares, tá? Então, por exemplo, se a minha pressão está muito alta, ele secreta a medulipina para poder tentar relaxar esses vasos para que o sangue ele passe por esses capilares com menor pressão, né? Não só capilares, mas também artérias. Ela é bem interessante. Então, ela é uma zona aqui que produz hormônio. Eu tenho também o cálice menor, que é a porção aqui de cima, né? Logo na subsequência da papila, tá? O cálice, ele é uma estrutura em forma de funil também, é funil dentro de funil, tá, gente? É o sistema coletor, que também tem a função de coletar a urina vinda da papila renal. O cálice maior, né, que a gente vai achar aqui, é que tá tudo embaralhado aqui, gente, eu quero puxar, achei, ó. Quero puxar da linha para vocês verem. O cálice maior, que seria esse cinza inteiro, né, praticamente, que na verdade aqui tá marcando como hilo, mas é a porção interna, que é a parte convexa, tá? Que forma o C aqui. Mas o cálice maior, ele é como se fosse um sistema em V, tá? O cálice maior, ele é uma estrutura que forma o tubo, né? Em forma de tubo, perdão, localizada no interior do seio renal, porque aqui está o seio renal, né? Formada pela união das extremidades de todos os cálices menores. Então, todos os cálices menores, eles vão se unindo e formam um único cálice, que é o cálice maior, tá? A pelve renal, que praticamente é nada mais do que o que vai dar a continuidade, né? Que é um tubo também que atua como funil e faz com que a urina que foi formada lá no néfron é capturada pela pirâmide, filtrada também que passou pela papila renal, que passou pelo cálice menor, pelo cálice maior, agora seja capturada pela pelve. E a pelve vai conduzir essa urina até o ureter. E o ureter, ele é a via de descida do filtrado. Então, o que ele vai fazer? Ele só vai conduzir, então, a urina a partir dali formada, né, até a bexiga, certo? Aqui também eu vejo, né, um grande ramo da artéria e da veia renal, né, onde ela adentra aqui, ó, o hilo, lembra, o hilo é em forma de C, né, no rim. Ela adentra o rim e ela vai dar a origem dela lá nos capilares que a gente vai ver, tá? Os néfrons, que a gente estava falando. Onde está os néfrons, gente? Aqui, ó, no córtex, tá? Os néfrons, eles... Opa, voltei o slide. Os néfrons, eles são a unidade morfofuncional, né? A unidade que realmente faz a urina, tá? Cada rim, como eu falei, tem cerca de 1 milhão de néfrons, ou até às vezes mais. O néfron, ele é peculiar, né? Inconfundível, ele tem uma estrutura aqui, ó, contorcida, que é fundamental e essencial na produção de urina, tá? Vocês precisam saber disso daqui na íntegra? Não, mas vocês precisam saber que isso daqui existe, tá? Eu vou falar para vocês, vou deixar um vídeo aqui explicando a filtração renal, mas assim, a única coisa que eu quero que vocês entendam desse vídeo é que
Dentro do córtex renal existe, né, o córtex renal ele é formado pelo número de aglomerados de néfron, ponto. O néfron, o que é? É a unidade morfofuncional do rim. É ela que produz a urina. Como que produz a urina? Porque lá dentro eu tenho túbulos contorcidos que são eficientemente na filtração do sangue, tá? Eles atuam eficientemente na filtração do sangue. É isso que eu preciso que vocês saibam, tá bom? Eu vou falar aqui os compostos do néfron para a gente poder compreender um pouquinho como ele funciona, porque compreender ele também é legal, tá? Ele é formado do corpúsculo renal, que ele possui, então, a cápsula glomerular, que é a cápsula de Bowman, tá? Que é essa daqui, ó, né, azulzinha. Ele tem o glomérulo, que é uma rede de capilares sanguíneos. Então, ó, a artéria venosa não, a artéria renal, quando ela adentra aqui, ela leva ramificações que vão chegar até aqui, ó, o glomérulo, que são os capilares sanguíneos, tá? Essa rede de capilares sanguíneos enovelados, porque ele forma um novelo, forma como se fosse um negocinho de lã, né, um bolinho de lã, ocorre dentro da cápsula glomerular, então tá aqui dentro da cápsula glomerular. Os túbulos renais, né? Eu tenho diversos túbulos. Eu tenho o túbulo contorcido proximal, né? Eu tenho a alça de Henle, tá? Que é essa daqui, ó, bem fininha. Aqui o que eu tô vendo, gente, vermelho e azul, é como se fossem as ramificações capilares de artérias e veias, tá? Eu tenho o túbulo distal, contorcido distal, porque ele é todo contorcido, e eu tenho o ducto, que também pode ser chamado de túbulo coletor, ok? Vamos lá. Basicamente, a filtração glomerular, como que ela ocorre, né? Ela tem 4 fases. Ela tem a filtração, a reabsorção, tá? A secreção e a excreção. Então, vamos lá. A substância, o seu sangue, ele entrou aqui na cápsula de Balmer, tá? E ele vai passar, né? Ele vai ser filtrado por todo esse mecanismo aqui, certo? Mas o que é interessante a gente entender, né, que o processo de filtração ele pode ocorrer de diversas formas. Então, por exemplo, pode adentrar aqui, ó, é como se fosse a cápsula de esse cálicezinho aqui, tá? Que eu tô colocando como cálice, mas é a cápsula de Baum. A arteríola aqui, né, aferente. Deixa eu ver se aparece aqui, não aparece. A arteríola aferente, tá? Ela tem uma ramificação aqui dentro. O que que vai acontecer? O sangue ele vai passar aqui e alguma substância que não precisa ser filtrada, né? Que não tem mais importância no meu organismo, ela vai passar direto. Ela vai ser retirada aqui nesse momento, né? Quando ela passa aqui pelo glomérulo, ela vai ser retirada do sangue e já vai ser jogada diretamente para ser excretada na urina. Então, por exemplo, substâncias que eu não preciso mais. Então, elas vão fazer isso. Eu tenho outro tipo de filtração. Eu tenho, por exemplo, substâncias que elas podem passar direto, como também pode não ser tão seletiva a filtração aqui no glomérulo, e essa substância passar em algum momento, né? Ela poder ser devolvida pelo glomérulo, né? Pela filtração aqui em primeira instância, a corrente sanguínea, ou ela continuar e ser, por exemplo, retirada pela urina. Então, por exemplo, né? Eu tenho lá a ureia. A ureia ela não tem tanta seletividade, mas ela pode ser retirada aqui, ó, né? Nesse momento, né? Na primeira passagem, ela é retirada da corrente sanguínea do plasma e passa direto, como ela pode ocorrer de ser devolvida também à corrente sanguínea, tá? Em algum momento ela ser devolvida aqui à corrente sanguínea. Eu tenho a filtração com reabsorção completa, que são elementos, por exemplo, a glicose aqui, tá, gente? A glicose, no primeiro momento, ela é retirada do plasma, só que depois ela é devolvida completamente. Então, eu tenho a filtração dela e depois ela é reabsorvida completamente. Como eu também posso ter substâncias, por exemplo, como medicamentos,
venenos, alguma coisa desse tipo, que num primeiro momento na secreção, quando vai passar aqui pelo glomérulo, eles não são filtrados ou são filtrados parcialmente, eles seguem, né, dentro do plasma, mas aqui em algum momento na filtração, essa substância é retirada completamente e é jogada para aqui para a via da urina e o plasma segue completamente filtrado. Então assim, eu tenho diversos tipos de filtração. Tudo isso ocorre aonde? Aqui, ó, tá? Dentro do néfron. Por isso que tem uma setinha aqui, né? A substância aqui seria o néfron, aonde vai ser retirado, né? Lembrando que o fluxo de água aqui, ele é livre, menos em algumas porções do néfron. Então a água ela vai sair, ela vai entrar, vai sair, isso depende muito da minha pressão sanguínea, né? Da concentração, da quantidade de volume sanguíneo que eu tenho, mas o que eu tenho que entender é que aqui no sangue, né, na arteríola, está ocorrendo o que? A filtração, tá? Então aqui eu retiro, né? Jogo para os túbulos proximais aqui tudo que eu não preciso, como eu também posso fazer a filtração aqui e deixar algumas substâncias em algum momento aqui, ó, quando ela passa, né, pela artéria ou quando ela vai retorna aqui pela veia, ela ser retirada da corrente sanguínea, tá? Isso aí é interessante. Eu vou deixar um vídeo para vocês vão entender, é bem legalzinho, tá? Aqui seria o esqueminha mais ou menos como que ocorre, né? A água saindo aqui, aqui, ó, são os túbulos contorcidos, tá? Nesse amarelo. E aqui seria a arteríola aferente. Então, aqui nos túbulos contorcidos, né, eu tenho a água que volta para o plasma, mas também ela pode ser retirada. O sódio que também ele é retirado, mas depois ele é devolvido. O cloreto e sódio que são devolvidos, que em um primeiro momento são retirados, né, da corrente sanguínea, mas que depois são devolvidos à corrente sanguínea. É uma coisa de louco, gente. É um retira e põe, retira e põe, retira e põe, que vocês não têm nem noção, tá? A filtração, ela é assim uma coisa, uma máquina linda de se ver, tá? Essa parte aqui do túbulo, ó, ela é impermeável, tá? Então aqui eu não tenho mais perda de água, enquanto aqui, tá? Ela tem perda de água, certo? Vamos lá. A regulação da pressão, né, arterial pelos rins. Como que ocorre isso? Que loucura é essa? Que bruxaria é essa? É pelo sistema renina, tá? Angiotensina, também chamado como sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Vamos entender. Ele é um conjunto de peptídeos, de elementos que são especiais no controle do volume do líquido extracelular, tá? Então, assim, eu não posso ter tanta quantidade de líquido fora das células. Por quê? Porque ela aumenta, né, a minha resistência arterial. Uma pessoa que tem edema, né? Você já saiu para caminhar que quando você olha sua mão tá inchada, você não sente, sua mão fica dormente, né? Porque parece que não tá chegando sangue, você não sente, porque a pressão aqui tá aumentada, tá? Então, assim, esse sistema, né, renina, angiotensina, aldosterona, ele trabalha em função disso, ele diminui a quantidade de líquido extracelular, para que sua mão ela não inche, tá? Como que ocorre isso, né? Olha aqui comigo, tá? Quando a pressão sistólica é a maior pressão. Lembra? Sístole, diástole. Então, sístole, pressão, né? Contração, diástole, relaxamento. Ela cai para baixo de 100, tá? Quando você vai medir, lembra lá, sístole 100, né? Diástole 8. Então, caiu a pressão maior, abaixo de 100, né? Os rins liberam a enzima renina na corrente sanguínea. A renina, gente, ela é clivada, ela começa a passar por um monte de processo de transformação e ela se divide numa molécula que a gente chama num composto que a gente chama de angiotensinogênio, tá? Que é uma proteína enorme que fica circulando na corrente sanguínea, onde apenas uma parte dela, tá? É ativa, a outra se mantém inativa. Então, uma parte é a angiotensina 1, né? A angiotensina 1, ela se mantém relativamente inativa e ela acaba se convertendo, ela sofre uma outra conversão, né? Pela enzima de conversão chamada angiotensina, que é a ECA, e ela
acaba criando um outro componente, né? Então, a angiotensina 1 sofre conversão, ela é clivada novamente, né? E quando ela é quebrada, ela forma um outro composto chamado angiotensina 2, que esse daí sim é o hormônio ativo. E esse hormônio, ele faz com que as paredes musculares das pequenas artérias, né, se contraiam. Então, ó, se lá eu tinha a produção da suprarrenal de um hormônio que relaxa, né, a musculatura, aqui eu tenho o contrário. Eu tenho um hormônio que faz com que a minha arteríola, ela o quê? Se contrai, ela se mantenha firme. Por quê? Se ela relaxar, o fluxo sanguíneo, ele fica mais lento. E a minha intenção é aumentar a pressão. E como que eu aumento? Diminuindo o lumen da artéria. Então, eu faço com que essa arteríola ela fique com o fluxo dela menor. Então, em vez dela ficar desse tamanho, ela diminui. Então, quando o líquido passar por aqui, a pressão tem que ser maior. Então, por quê? Porque ela não tem tanta mais flexibilidade, tá? A angiotensina também provoca a liberação de um outro hormônio chamado aldosterona pelas glândulas adrenais, tá? E vasopressina, que é um hormônio antidiurético. Isso daqui também é importante. Hormônio antidiurético, ele não permite a formação de urina, tá? Então, assim, eu vou perder menos líquido na hora da filtração glomerular. Esse hormônio, ele é produzido, né, ele é estimulado, ele é produzido pela hipófise, mas ele só é produzido mediante, né, a liberação da aldosterona, tá? Tanto a aldosterona quanto a vasopressina, né, elas também interagem fazendo com que o meu corpo mantenha a quantidade de sódio necessária para reter água. Lembra, sal chama água. Se eu, na hora de excretar, eu excreto muita quantidade de sódio, o sódio que está sendo excretado vai levar água com ele. Então, a partir do momento que a aldosterona e a vasopressina elas atuam também sobre a quantidade de sódio que está sendo eliminado, o que eu faço? Eu retenho esse sódio para dentro da corrente sanguínea e mantenho a água. O fluxo de água vai ser inverso. Em vez de sair, ele vai voltar, tá? O meu organismo ele entende, opa, peraí, o sódio ele não está saindo, ele está ficando. Então, se ele fica, o fluxo de água também fica, que é o que vai dar volume sanguíneo, tá bom? E com isso eu tenho o aumento da pressão arterial. Aqui, né, a parte do rim que a gente tem que entender, que é a anatomia. O rim, ele é formado por uma cápsula fibra adiposa, que apresenta 3 camadas, né? A mais externa recebe o nome de fáscia renal. A gente já viu fáscia, tá? Lá no sistema muscular, a fáscia renal é essa película aqui, ó, que tá recobrindo todo os meus rins, tá? Ela é meia transparente, ok? É feita de tecido conjuntivo. Ele também tem a parte interna que recebe o nome de cápsula renal. A gente acabou de ver a cápsula renal, é também chamada de cápsula fibrosa, é aquela que dá o brilho ao rim, tá? E ele tem entre ambas uma camada aqui adiposa, que é uma camada de gordura que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou pegar uma outra, ó, que o rim ele é recoberto por essa camada adiposa, composta de uma massa bem firme de sustentação, né, para poder manter o rim ali no lugarzinho, né, e de tecido adiposo, certo? Que é a gordura mesmo que tem ali em cima do rim, tá? As glândulas suprarrenais estão localizadas aqui, né, na parte superior do rim. Lembrando que a direita tem um formato de triângulo, enquanto a esquerda ela é mais uma. Ela é mais dispersa, tá? Ela não tem o formato da piramidinha. A suprarrenal, ela tem a medula que fica dentro, que é a parte mais vermelhinha, e o córtex, que é mais apagadinho, que é a parte externa, tá? As glândulas suprarrenais, também conhecida como glândulas adrenais, elas estão localizadas na face súpero, né, mediais dos rins, porque elas ficam localizadas para dentro, por isso que é chamada de supramediais, né? E o diafragma, que fica aqui em cima, tá bom? Cada glândula suprarrenal é envolvida por uma cápsula fibrosa,
a gente já sabe que tem aqui, né, a parte da cápsula fibrosa que faz com que o rim brilhe, né, envolvida então por uma cápsula fibrosa e um coxim de gordura. Possui duas partes, o córtex e a medula, então o córtex externo, medula internamente, que produz diferentes hormônios. O córtex, gente, seria a parte mais importante e essencial à vida, né, em relação à glândula adrenal. Por quê? Porque ele produz hormônios que são essenciais à vida, tá? Já os hormônios medulares, que são produzidos dentro da medula, não são, tá? A medula pode ser removida, sim, né? Sem causar efeito que comprometa a vida. A medula suprarrenal secreta dois hormônios, a epinefrina, a adrenalina e a norepinefrina. Já o córtex secreta os esteroides, que são hormônios, né, essenciais para a gente aí. A bexiga. A bexiga é um outro órgão componente do sistema urinário. Aqui, ó, eu vou demandar o slide depois para vocês lerem, mas é só uma explicação, tá? Aqui a gente tem o ureter, né, que desce lá do rim, né? Eu tenho o ureter direito e esquerdo, que é aquele que sai lá da pelve renal e vai trazer a urina até a minha bexiga, onde o ureter ele desemboca nessa região chamado trígono. Aqui tem outro nome, deixa eu ver. É que aqui tá colocando como trígono vesical, mas é o trígono vesical mesmo, tá? É uma região onde a parede da bexiga ela é diferenciada, ela não apresenta as irrugações normais, porque a bexiga em si, gente, ela é que nem uma bexiga, tá? Ela expande e reduz, tá bom? Decorrente do volume que a gente tem aqui dentro. A bexiga ela tem a capacidade de armazenar até 800 mililitros de água. 800 mililitros, gente, é muita coisa. Ela tem aqui um esfíncter que ela trabalha com esfíncter que é involuntário e um voluntário, tá? Então, assim, até um certo ponto você consegue segurar a urina, depois você não consegue mais, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, ela tem esfíncter interno, que é involuntário, que previne a liberação da urina, ok? Eu já falei para vocês. Tá. O trígono, que é a parte onde desemboca cada ureter, tanto o direito quanto o esquerdo, que não apresenta, né, a parede igual ao demais da bexiga. Que mais? Tá, aqui. A bexiga, ela, quando vazia, ela é localizada na frente do peritônio e quando cheia, né, ela sobe para cavidade abdominal. E uma outra coisa importante de se falar da bexiga, gente, é que ela é um órgão oco, né? Então, nela a gente só vai encontrar líquido quando há formação de urina, certo? Frente a isso, ela vai sempre se manter vazia, tá bom? Os ureteres, que são aqui, eu tenho a parte abdominal e a parte pélvica, porque ele é um tubo longo, tá? Então, ele parte aqui da pelve renal e adentra a bexiga. É que nesse slide, o ureter, ele tinha que vir na frente da bexiga. Eu não sei por que que ele tá dando um erro, tá? Mas aqui tá dando um erro, então eu não tenho como manter, como corrigir nesse momento. Então, assim, aqui, né, os ureteres, ele parte da pelve renal e descem, né, desembocando lá no trígono da bexiga, certo? Eu tenho dois ureteres, um do lado direito, um do lado esquerdo, os dois, né, tem tanto a porção dele na parte abdominal quanto na parte pélvica. Cada ureter mede cerca de 25 a 30 centímetros, isso depende muito, né, depende do tamanho do abdômen da pessoa, tá? Se ela é muito grande, se ela é menor e assim, eles descem, né, obliquamente, eles descem assim, ó, né, não reto, mas na forma oblíqua, embicando para dentro, tá? Na parede posterior do abdômen, né?
Os ureteres, eles são capazes de realizar contração rítmica, denominada peristaltismo, e isso daí, gente, só quem já sentiu é quem já teve pedra no rim, né, que teve que expelir a pedra. O peristaltismo vai levando a pedra devagarzinho, 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 como se fosse uma minhoquinha andando dentro do ureter. Eu imagino a dor que deva ser isso, né, porque dizem que a dor renal, ela é comparada à dor do parto. Como eu nunca tive filho e não vou ter, então eu não sei o que é uma dor renal. Eu posso ter pedra nos rins, mas a dor do parto jamais. Então, assim, a gente vai entender essa parte também, certo? Que mais? A uretra, ela é essa partezinha aqui, ó, tem tanto no homem quanto na mulher, coloquei. Na mulher ela tá aqui, ó, um fiozinho, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? A uretra é um tubo que conduz a urina, né? Então a urina vai, ó, ela sai aqui do rim, foi formada no néfron, né? Foi filtrada, bonitinha, sai pela pelve renal, desce pelo ureter, desemboca aqui no trígono da bexiga. Aí, aqui ela é mantida até mais ou menos ela ter um volume significativo para liberação do esfíncter, né? Do meu sistema nervoso entender que a minha bexiga tá cheia. O esfíncter aqui, né? Ele libera a urina que passa para a uretra. Só que antes de liberar a uretra externa, que a uretra, ó, o esfíncter externo, eu tenho uma capacidade de controle. Então, às vezes, por exemplo, você está morrendo de vontade de fazer xixi, quer dizer que o esfíncter aqui, ele já foi liberado, né? O interno já foi liberado. O que está fazendo você segurar? O esfíncter externo, só que ele também tem um limite. Você não consegue controlar aí a vida inteira, certo? A uretra, então, é um tubo que conduz a urina da bexiga para o meio externo, sendo revestida por uma mucosa que contém grande quantidade de glândulas secretoras de muco. Também é extremamente sensível, tá? A uretra se abre para o exterior através do ósseo. Ósseo nada mais é do que um orifício, né? Do ósseo externo da uretra. A uretra é diferente entre os dois sexos. Sim, no homem, ó, tá? A uretra, ela passa, né, por dentro da próstata e por dentro do corpo peniano. Então, ele passa, ele é um tubo mais longo, ele tem cerca aqui de 15 centímetros, tá? Então, ela sai aqui do trígono da bexiga, né? Passa por dentro da próstata. Por isso que homem que tem câncer de próstata, um dos primeiros sinais é dificuldade para urinar, porque a próstata ela incha e ela esmaga, né? Ela comprime a parede da uretra, tá bom? Aqui ele também vai passar pela uretra membranosa, que nada mais é do que a continuidade do tecido, né, da uretra prostática, e vai ser conduzida aqui ainda pela uretra esponjosa, porque passa entre os corpos esponjosos, né, do corpo peniano e o orifício externo da uretra. Por essa razão, e unicamente por essa razão, pela uretra ser extremamente grande no homem, é que o homem apresenta melhor forma de defesa à infecção. O micro-organismo para colonizar, para poder fazer aqui, né, a pandemia de infecção, ele precisa colonizar praticamente, né, esse caminho aqui inteiro. Na mulher, não. Na mulher, ó, a nossa uretra ela é extremamente curta, ela só tem 5 centímetros, por isso que a gente apresenta maior recorrência de doenças urinárias, ok? Enfim, né? Sistema urinário é isso. Tem exercícios para vocês fazerem na apostila, eu gostaria que vocês fizessem. Lembrando que esses exercícios eu vou pedir depois para poder compor a nota, tá? Obrigado por assistirem. Responda os questionários que estão aqui dispostos no vídeo, né? Não pula não, porque eles são interessantes para nível de conhecimento, tá? E a gente se vê na próxima aula. Beijo, fiquem com Deus.